Pessoal, a ideia aqui hoje é analisar um bocadinho este confronto político, quase macroeconómico, que é Trump contra Powell. É o Presidente dos Estados Unidos contra o Presidente da Fed. E eu já falei sobre este tema aqui algumas vezes. Acho que é um tema importante, porque estamos a falar, principalmente, Powell é um homem que tem muito poder, obviamente, porque a posição dele assim o exige. É uma pessoa que está à frente de uma decisão de baixar, levantar os juros nos Estados Unidos, e tudo isso vai ajudar a aumentar e diminuir o desemprego, aumentar e diminuir a inflação e muitas outras coisas. Não há, provavelmente, ninguém nos Estados Unidos que seja tão importante, de um ponto de vista macroeconómico, como é Jerome Powell. No entanto, estamos perante um cenário em que o Presidente dos Estados Unidos está a tentar ao máximo fazer uma coisa que nunca foi feita antes, que é o Presidente dos Estados Unidos demitir o Presidente da Fed. Claro que a grande questão aqui é se pode ou não fazê-lo, e eu já falei aqui um bocadinho sobre isto no canal. E para além disso, tentar analisar aqui um bocadinho, independentemente do que é que vai acontecer, qual é que é o impacto que tem para os investidores. Pessoal, vocês já sabem, eu não sou um conselheiro financeiro. Estou a dar aqui a minha opinião, olho muito para a parte política, olho muito para os fundamentos das empresas, dou a minha opinião, mas o meu portfólio é o meu, o teu é diferente, com riscos, com valores, com tempos de investimentos provavelmente muito diferentes. Faz a tua análise, mas se o conhecimento que eu te estou aqui a dar te ajudar, pá, perfeito. Ok, Donald Trump não é conhecido pela sua diplomacia. E isso ficou ainda mais claro, fica claro quase todos os dias, mas fica também muito claro quando Donald Trump chama, casmurro, teimoso, a Powell, porque a verdade é que a Fed não está a baixar os juros à velocidade que Donald Trump quer. Porque, como eu vos disse, a Fed, que é quem gera os juros a curto prazo do dólar, influencia a inflação, o mercado de trabalho, o câmbio e, com isto tudo, na realidade, todo o sistema financeiro. E estamos a falar de uma entidade que, devido a todo este peso, a Fed deveria ou deve ser independente de qualquer poder político. No entanto, se esta independência for posta em causa, então cada decisão que venha a partir daí pode ser o resultado de uma pressão política e não de uma tentativa de melhorar ao máximo o mercado financeiro americano. Quer seja levantando os juros para se cortar com a inflação, quer seja baixando os juros, porque a inflação já não é um problema e é preciso controlar o desemprego. E isto anda assim, eu já falei aqui N vezes, conheces o meu canal, sabes que para mim este triângulo de desemprego, juros, inflação é mesmo muito importante de analisar. Se começarmos a achar que as decisões da Fed têm pressão política, isto é um jogo a longo prazo muito perigoso até para a própria confiança dos mercados, para todos aqueles grandes investidores que acreditam que a Fed é independente disto. A juntar a isto, a saída de Powell provavelmente levaria a uma mudança nesta estratégia das taxas de juros, porque se Powell sair, o próximo Presidente da Fed será nomeado por Donald Trump, porque o Presidente dos Estados Unidos é quem nomeia o Presidente da Fed, mas não o pode demitir. E isto é feito, e ainda bem, para que sempre que há um Presidente a mudar, o Presidente não chega lá e diz: ok, tu agora sais que eu vou pôr aí o meu amigo, a minha pessoa de confiança, a pessoa que vai fazer aquilo que eu quero. Powell saindo, Trump coloca lá alguém, esse alguém vai, obviamente, tentar baixar os juros porque foi nomeado por Trump exatamente para o fazer, mas a instabilidade económica será muito grande a partir daí. O que é preciso passar, e aqui é simplesmente a minha opinião, é que se o Trump de alguma forma conseguir criar um cenário no qual Powell seja empurrado ou se sinta obrigado a sair, isto leva a que os investidores tenham receio, o que pode abanar bastante os mercados. Estamos a falar de um precedente muito complexo de se ter. Pessoal, a verdade é que, como nós vimos, quando o mercado ouviu os rumores de que Trump estava a tentar internamente a despedir Powell, o mercado caiu ali um bocadinho na sexta-feira e depois recuperou quando vieram dizer: não, afinal, isto não é assim. Prever quais é que são as jogadas de Donald Trump é muito difícil, obviamente, porque ele tanto aponta para ali como aponta para ali de um dia para o outro. Tentar prever isso é muito complicado. Aquilo que para mim faz mais sentido, e já falei aqui no canal, é, em vez de estar a tentar adivinhar o futuro, é simplesmente tentar adivinhar quais é que são as 2, 3 hipóteses e estar preparado para todas elas. Como de um ponto de vista institucional, Trump não pode despedir Powell, o que ele está a criar uma narrativa para ver se Powell sai, se é empurrado, se sente a mais. E
Trump começa primeiro por dizer que a Fed, ao não baixar os juros, está a estrangular o mercado imobiliário nos Estados Unidos, porque as pessoas não conseguem comprar casas, não conseguem fazer empréstimos, porque os juros estão muito altos, e com isto Trump, obviamente, ganha apoio principalmente dos jovens que querem comprar a sua primeira casa. Acusa Powell de não baixar os juros numa altura em que, segundo Trump, a economia está fortíssima, e a verdade é que se olharmos para os mercados, muitas empresas e muitos índices estão em máximos históricos ou perto disso. E Trump também vem dizer que a inflação está baixa, as coisinhas todas. A inflação está baixa, e aqui o trabalho é da Fed, obviamente, mas a inflação ainda não está no nível que se quer. E a economia americana é de tal maneira dinâmica que muito rapidamente volta a disparar de um ponto de vista de consumo e a inflação volta a subir. Porque obviamente que aquilo que Donald Trump quer é poder mostrar aos jovens que agora tudo é mais fácil comprar casa, os juros estão mais baratos, não vamos ter uma crise imobiliária, essas coisinhas todas. Reparem bem, a Europa baixou os juros muito mais depressa, apesar de ainda não estarem ao nível que nós gostávamos, mas subiu e desceu de forma muito rápida, até porque de outra forma iríamos ter aqui um problema grave de um ponto de vista de economia em alguns países europeus. Eu dou-vos aqui, por exemplo, o exemplo desta plataforma que de vez em quando patrocina vídeos aqui no canal, que é a Indemo. A Indemo é uma plataforma onde tu podes investir em imobiliário em Espanha. E a verdade é que Portugal, Espanha, Grécia, Itália, temos aqui alguns imobiliários a crescer mesmo muito. Estamos a falar dos preços da casa a crescer muito, muita construção, muita procura, muitas pessoas com muito dinheiro a quererem comprar casa, o que não limita um problema para as pessoas que não têm tanto dinheiro e que vivem nos países e querem comprar casa. É o problema de Portugal. A Indemo é regulada em Espanha, em França, na Letónia e em muitos outros sítios. Estamos a falar de uma plataforma onde tu podes emprestar dinheiro, estás a emprestar dinheiro para uma construção, para uma compra de uma casa, de um escritório, o que quer que seja, e depois recebes esses juros. Reparem bem, 14 milhões já investidos. Eles já pagaram quase 2 milhões em juros. E o retorno anual, dependendo, obviamente, do risco que tu queres ter, por exemplo, tens aqui retornos de 10% ao ano, com um risco um bocadinho mais baixo, o risco existe sempre. Aqui temos um retorno de 15% ao ano, numa expectativa, isto é sempre uma expectativa, de retorno de 15% ao ano, com risco, obviamente, mais alto. Porquê é que eu estou a mostrar isto? Porque se existem estas plataformas que, para vocês emprestarem dinheiro, para eles terem capacidade de construir mais depressa e mais coisas ao mesmo tempo, o que temos aqui são retornos muito interessantes, pessoal. Existindo risco, uma expectativa de 10% ao ano ou de 15% ao ano, só demonstra como o mercado imobiliário está a crescer muito. Nos Estados Unidos, isto não está a acontecer da mesma forma. Aqui nós estamos a falar de uma plataforma qualquer que nós olhamos para os valores dizendo assim, aí é 10% ou 15%, isto não me cheira bem. A verdade é que estamos a falar de uma plataforma que é regulada, em que os seus valores, as suas métricas financeiras, tudo isto é auditado. E ainda tens cashback, neste caso até ao fim deste mês, onde ainda ganhas mais consoante a quantidade de dinheiro que coloques aqui. Eu deixo os valores na descrição para tu poderes ver. E obviamente também deixo o link para tu poderes inscrever, sendo que a Indemo às vezes patrocina vídeos aqui no canal. Se tu te inscreveres, obviamente eu também agradeço. No limite, inscreve-te para estares atento a algumas oportunidades, receberes as notícias no mail, o que quer que seja, e vê se isto de alguma forma faz sentido para ti. Mas reparem bem, isto são valores que demonstram como o mercado está, no limite, está maluco. Mas estes valores realmente são possíveis, porque, volto a dizer, não estamos a falar aqui de uma plataforma que mete aqui um valor qualquer e vê o que é que sai. Isto estamos a falar de uma empresa que é auditada. Os Estados Unidos não está a conseguir revitalizar como quer a sua capacidade de levar as pessoas a comprarem mais casas e, no limite, a comprarem mais do que uma casa. Trump quer facilitar a vida aos jovens para ganhar também votos com isso. A popularidade dos jovens é muito importante para Trump. Com juros altos, as coisas complicam-se para os jovens. E a isto tudo, Trump junta o histórico de Powell, que já foi muitas vezes, entre aspas, acusado até por outras pessoas, de que toma decisões demasiado tarde. Reparem bem, a Europa está a descer os juros muito mais depressa do que a Fed. A Fed poderia fazê-lo da mesma forma? Poderia. E isto ficou ainda mais vincado quando, há uns meses, se falava de uma possível recessão, em que a Fed então aí teria mesmo que descer os juros de alguma forma. A Fed não o fez, está a fazê-lo muito devagarinho. E a verdade é que existem aqui alguns indicadores, principalmente inflação, desemprego e até produção, fazem com que a Fed esteja a fazer a coisa muito devagarinho, porque se baixa demasiado, o que podemos ter é um disparar outra vez do consumo e da inflação. Consumo é bom, inflação é que não é.
Pessoal, se olharmos aqui bem para o S&P 500, o que é que vemos imediatamente? Vemos aqui uma grande queda, mas a seguir o que vemos são máximos históricos. E reparem bem, se eu aumentar isto para 3 anos para vermos um bocadinho melhor, a verdade é que o mercado tem vindo a subir desde que a crise da inflação e a crise dos juros começou a diminuir em 2023. Os mercados começaram a subir e aqui chegámos ao ponto em que estávamos na euforia Trump, digamos assim. Os mercados estavam eufóricos com aquilo que Trump poderia trazer, caso ganhasse as eleições, ganhou as eleições, o mercado foi subindo e aqui falou-se em tarifas. E temos uma queda brutal de 6.117 para 4.900. A queda é bastante grande, muito, muito rápida, principalmente em 2 momentos, daqui para aqui e daqui para aqui. De repente percebe-se que afinal aquilo que Trump disse enquanto tarifas não é bem assim, há aqui muita negociação, tal como se esperava, o mercado recupera. E tem vindo a recuperar e estamos em máximos históricos. Se olharmos, por exemplo, para o Nasdaq, temos exatamente o mesmo cenário. Início de 2023, muito em baixo, sempre a subir, euforia com Donald Trump, queda e volta a subir e estamos em máximos históricos. Aquilo que Donald Trump quer é que isto continue a subir e continue a subir, pelo menos, de forma mais ou menos estável, até existirem as eleições no Congresso, de maneira a que Trump consiga ter a maioria do Congresso em republicanos. Este é o principal foco de Donald Trump, não perder todas as maiorias que tem no espaço de 1 ano e pouco, porque as eleições do Congresso serão muito importantes para tudo aquilo que Trump poderá fazer com relativa facilidade nos anos a seguir. E eu estou a mostrar-vos isto nos gráficos da Forecaster. Se segues o meu canal já sabes, é uma plataforma que eu comprei. 1 ano de licença, tem aqui toda a informação que eu preciso. Olhando aqui para o Nasdaq eu consigo ver as performances a cada ano, consigo ver o histórico todo, consigo olhar aqui de um ponto de vista sazonal como é que estamos. Estamos muito acima da média do que costuma ser o crescimento, a performance do Nasdaq ao longo do tempo. Como vocês sabem, eu já disse aqui várias vezes, outubro, novembro e dezembro costumam ser bons meses para o Nasdaq e para o S&P 500. Há aqui muitas outras coisas que vocês podem ver. Qual é que é neste momento a temperatura do mercado, todo o tipo de relatórios vocês podem ver por aqui e vocês ainda podem ver aqui quais é que são as empresas que estão dentro do índice Nasdaq, quais é que são aqui os rácios e também qual é que é a mudança do valor de cada uma dessas empresas ao longo do tempo. Eu deixo o link em baixo para tu te poderes inscrever. Todas estas informações existem para a grande maioria das empresas, dos ETFs e até de criptomoedas. Eu sinceramente também acho que Powell às vezes exagera um bocadinho no atraso, na sua lentidão nas decisões. Mas estamos a falar de uma pessoa que percebe 100 vezes mais disto do que eu e tem 100 vezes mais dados para decidir. A imagem que realmente ele passa é que podia acelerar um bocadinho os juros, mas se ele não o faz, e tendo em conta que estamos a falar de uma pessoa que até agora tem tido resultados muito bons, de um ponto de vista de conseguir de alguma forma estabilizar a economia, a verdade é que é preciso ter calma e perceber para onde é que isto vai. Por outro lado, também se pode apontar o dedo a Powell. Powell devia ter subido os juros mais cedo, antes da inflação chegar aos valores a que chegou. Mas Powell também estava de alguma forma de mãos atadas, porque pura e simplesmente era preciso controlar a dívida, era preciso pagar dívida, era preciso imprimir dinheiro. Tudo isto é um jogo de equilíbrio que eu tenho que falar daqui N vezes, de tudo. Da criação do dinheiro, de todas as dívidas a curto prazo, a médio prazo, longo prazo que os Estados Unidos têm, quem é que tem o dólar, quem é que não tem. Tudo isto é um equilíbrio complexo. No entanto, é preciso recordar uma coisa. A tensão entre Trump e Powell não vem de agora. Powell foi nomeado por Trump em 2018, no primeiro mandato de Donald Trump. Em 2019, aquilo já não estava bom entre os dois. E porquê? Porque Trump já naquela altura queria cortes agressivos nas taxas de juros, porque queria, obviamente, impulsionar o crescimento, impulsionar o mercado para depois ganhar a sua segunda eleição, portanto fazer com que toda a gente tivesse mais dinheiro, tudo tivesse a prosperar, mesmo que depois, no segundo mandato, tivessem que fazer um corte gigantesco porque a inflação iria subir, porque iria existir um grande endividamento de muita gente e depois tinha que existir juros, essas coisinhas todas e as pessoas podiam ter um problema. Powell foi muito mais coerente porque Powell não tem que ganhar eleições. Trump é que queria ganhar as segundas eleições dando dinheiro, obviamente entre aspas, às pessoas. E provavelmente Trump teria ganho se não tivesse aparecido pelo meio Covid, que foi algo que Trump não conseguiu gerir bem e que mandou, obviamente, os mercados muito abaixo. E então, estamos no impasse. Antes de setembro, não deveremos ter a Fed a baixar os juros. Vamos ter agora um novo anúncio, no fim deste mês de julho, onde eu, sinceramente, não acho que a Fed baixe os juros. Acho que será apenas
em setembro que a Fed irá baixar aqui alguma coisa, até para impulsionar o consumo no fim do ano, que é normalmente a grande fase do ano nos Estados Unidos, é a fase do Natal e da Black Friday e por aí fora. Trump está obviamente a fazer pressão porque quer que as pessoas comprem casas, quer que as empresas tenham juros mais baixos para poderem ir aos seus bancos, pedirem dinheiro emprestado para investirem, criarem melhores produtos, melhores serviços e revitalizar a economia americana, obviamente. Por outro lado, Trump também aquilo que quer é, ao estar a implementar algumas tarifas, algumas empresas passam dificuldades, mas se os juros fossem baixos, estas empresas poderiam ir buscar alguns empréstimos e com isto tudo revitalizava, incluindo a própria inflação que podia disparar, e Powell não quer isso. No entanto, temos aqui agora algo que é quase um pau de dois bicos. Porque se chegarmos ao fim deste mês e a Fed, por algum motivo, baixar os juros, muitos vão dizer que é simplesmente a estratégia de Powell. Muitos vão dizer que chegou o momento certo para o fazer e que é espetacular. Outros vão dizer que Powell está a ceder à pressão de Donald Trump. E caso não aconteça em julho, só aconteça em setembro, Trump continuará a fazer a sua pressão e quando Powell baixar, mesmo que seja no momento em que todos os indicadores dizem que deve fazê-lo, aquilo que Trump irá fazer é declarar vitória. Eu consegui fazer com que Powell finalmente baixasse os juros. E os americanos, aquilo que querem saber, obviamente, é dinheiro na carteira. Juros mais baixos é um empréstimo com uma prestação mais barata, é mais dinheiro na carteira. No meio disto tudo, não esquecer, o mandato de Powell termina em maio do próximo ano. Por isso, os dias de Powell estão mais ou menos contados. Só que Trump precisa de chegar a este Natal com uma economia um bocadinho mais desafogada, digamos assim, em termos de juros. Neste momento, o que é que o Trump está a fazer? Está a acusar Powell, por exemplo, de estar a gastar demasiado dinheiro dos contribuintes, e isto principalmente na renovação da sede da Fed. Não esquecer que o projeto foi orçamentado em 1,9 mil milhões de dólares e neste momento já vai em mais de 2,5 mil milhões de dólares. O próprio Powell já pediu uma investigação sobre isto. Só que o facto de termos uma empresa que está a renovar a sua sede e que tem como objetivo controlar tudo o que é o gasto, tudo o que é o descarrilar, digamos assim, da economia, e depois não consegue estar em cima do orçamento da renovação da sua própria sede, independentemente da culpa ser deles ou não. A culpa pode ser, por simplesmente, da empresa que está a fazer a renovação. No entanto, a Fed não ter este controle, não estar em cima do acontecimento, não permitir que isto aconteça, é uma péssima imagem. E então, o que é que Trump faz? Diz que é uma má gestão do dinheiro público e que, no limite, foi uma má informação, uma desinformação que a Fed deu ao Congresso quando apresentou o seu primeiro orçamento, provavelmente sabendo, isto segundo as palavras de Trump, que a Fed já sabia que isto ia resvalar, mas que de outra forma até poderia não ser aceito, e assim foi. Então agora, por fim, pessoal, o que é que acontece se Powell sair antes de maio do próximo ano? A reputação, a credibilidade da Fed fica abalada. Toda a gente fica a achar que o que vem aí a seguir é um fantoche de Trump e que, para além disso, Trump conseguiu pôr a mão numa instituição na qual nenhum presidente pôs a mão até então. O que é que eu vou fazer do meu lado? E pessoal, cada um de vocês, lá está, tem que fazer aquilo que achar melhor. Na situação de Powell sair de forma algo estranha antes de maio, provavelmente o mercado vai abanar. E provavelmente vai demorar um bocadinho a recuperar. Vai cair e vai demorar um bocadinho. Porque não é só uma questão de um rumor ou de um acontecimento. É um abalar de uma confiança. E os mercados financeiros baseiam-se em confiança. E os investidores têm confiança que no meio de todas as boas e más decisões que a Fed pode tomar, aquilo que a Fed tenta fazer é melhorar a economia americana dentro de um equilíbrio possível. Lá está, inflação, desemprego, juros, produção, todas essas coisinhas. Se na minha estratégia muda alguma coisa, neste momento, não. Eu vou continuar a utilizar a minha estratégia, mas estou preparado para os dois cenários. O cenário em que Powell sai e o mercado provavelmente irá cair, e eu aí tenho identificado o que vou fazer, o que é que vou acumular. Não estou a pensar vender, estou a pensar acumular algumas empresas. Por outro lado, Powell não saindo, o que é que vamos ter? Vamos ter uma descida de juros lenta, não a descida de juros que Trump quer, e vamos continuar aqui com esta luta, digamos assim, em que todas as semanas se fala de juros, todas as semanas se fala de tarifas e de muitas outras coisas. E o mercado vai provavelmente continuar mais uns tempos, exatamente como está agora, que é, não há um rumo visível se, por exemplo, o Nasdaq e o S&P 500 estão a subir ou a descer. Há um efeito horizontal que deixa os mercados algo apreensivos. Não sabemos para onde é que isto está a ir. Já vos disse aqui N vezes, pessoal.
Os grandes investidores não querem saber se o mercado está a subir ou a descer, das duas formas eles vão ganhar dinheiro. Aquilo que eles querem saber é para onde é que o mercado vai. A incerteza é que é o problema. Porque a partir do momento que sabemos que o mercado sobe, adaptamos a estratégia para o mercado a subir. Quando o mercado está a descer e percebemos que o mercado está a descer, adaptamos a estratégia para o mercado a descer. Quando está na horizontal, é que não sabemos o que fazer. Portanto, pessoal, a minha visão é esta. Para já, nada muda, mas num cenário Powell continua e as coisas vão andando devagarinho, mas estáveis. Se Powell sair, isto vai andar aqui para cima e para baixo, provavelmente mais para baixo do que para cima, mas vai ficar muito instável e temos que saber adaptar a nossa estratégia a uma possibilidade ou a outra. É muito mais fácil nós vermos quais é que são os cenários possíveis ou aqueles que são mais prováveis e termos uma estratégia para cada um dos cenários do que tentarmos adivinhar o futuro. Isso, futurologia, não é para mim. E pronto, pessoal, espero ter ajudado. Se gostaram do vídeo, subscrevam. Muito obrigado pelo vosso apoio. Comentem, já sabem, eu demoro bastante a responder, pessoal. Um abraço, até à próxima.